Oi, boa tarde. Hoje eu achei muito importante nós sabermos como nasceu a igreja conforme o Espírito Santo. Vinde do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiam e repousaram entre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo, começando a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, quando Jesus, ressuscitou, ele subiu aos céus, ele disse que aquelas pessoas que acreditavam nele e aqueles que ele escolheu como os apóstolos, Maria Madalena e outros discípulos, que iria uma pessoa que iria lembrar a eles tudo o que eles deveriam fazer e todos que iriam acontecer. Era o Espírito Santo Paráclito, o Espírito Consolador. Ele queria falar por Jesus através do seu Santo Espírito, através do Espírito Santo. Achavam então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo naquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de um ao outro, falando da sua própria língua. Como, por exemplo, eu falo português, outra pessoa fala inglês, outra pessoa fala francês, polonês, mas quando o Espírito Santo fala por uma outra pessoa, todos nós entendemos, né? Todos vêm ao entendimento. Então, é assim o Espírito Santo Paráclito. Aquele que ele faz, aquele que ele batiza. Existe o batismo no Espírito Santo, como a Crisma, outras pessoas que ele quer que seja batizado, ele batiza Jesus, né? Tem o batismo no Espírito Santo, tem em outras denominações, né? Eu sou católica, eu acredito muito no batismo do Espírito Santo, naquilo que ele quer que a gente faça, naquilo que ele quer que ele nos conduz, né? Jesus sempre nos conduz àquela palavra, àquele trabalho que ele quer para cada um de nós. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração, não só por ventura galileus, todos estes que falam, como então todos que ouvimos falar, cada um em sua própria língua materna. Amém? Então, a vinda do Espírito Santo foi assim, foi no cenáculo. Cenáculo era como uma missa, um grupo de oração, né? As pessoas orando e pedindo a presença do Senhor Jesus. Mas nas missas são assim também. Então, a igreja não passa de ser um cenáculo, onde o padre pede ali na sua palavra e na sua santa missa que tudo que ele fale, tudo que ele faça, seja da honra e glória do Espírito Santo. Aqui eu tenho uma oração feita por católicos, né, na Igreja Católica, porque quando Jesus partiu, Jesus viria também depois nos cenáculos e também como os papas se reúnem, eles têm uma maneira de fazer,
de fazer orações. O Pai Nosso foi escrito por Jesus Cristo, ele que nos ensinou diretamente, que está até na Bíblia. E também tem o Credo, a Salve Rainha, que foram escritos por pessoas como o Papa, como os cardeais hoje em dia, profetas, que escreveram essas santas orações, né? Tipo o Credo, Salve Rainha, Ave Maria, né? Quase todas as orações foram feitas assim. Então, tem uma oração que eu gosto muito, que eu acho que vocês deveriam ter também no seu bolso, né? Que ela é a vinda do Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do próprio amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos todas as coisas, segundo o mesmo Espírito que nos conduza à vida eterna. Amém. Então, essa oração do Espírito Santo, eu acho muito linda. É bom a gente sempre ter no bolso, assim, se a gente não sabe de cor, a gente lê, né? E aprendemos para que todos os momentos que a gente desejar que o Espírito Santo venha em nosso encontro, a gente fale por ele, né, com ele, e ele fale com nós. Amém? E eu vou rezar uma Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os desgredados filhos de Eva. A vós suspiramos, genuamente chorando, neste vale de lágrimas. E após advogada nossa, esses olhos misericordiosos, e a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, Santa Mãe de Deus. E a oração que o Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dais hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa tarde para vocês, que sempre leiam a Bíblia, né? E eu tenho feito até estudado junto com vocês, lendo alguns salmos e passagens importantes, assim como essa da vinda do Senhor Jesus, que é a vinda do Espírito Santo, que vem do Atos dos Apóstolos 2, né? Então vocês leiam sempre para ficar conduzido com o Espírito Santo e outras histórias bonitas que eu falei para vocês aqui. Tem salmos, tem passagens bíblicas e eu tenho explicado naquilo que eu acho melhor. Eu fiz teologia dos católicos, né? Que são uma tereclésia, que é uma teologia para quem não é padre nem freira, né? Então, eu estudei e tenho essa formação. Fiz catequese, né? Ensinei catequese, ministro da Eucaristia. Então, naquele entendimento que eu fiz, eu estou repassando para vocês. Amém?